da gente compartilhar aqui o tema nessa manhã, nós continuamos ainda, lendo, fazendo a leitura mensal. Você sabe que cada mês nós temos, lido, estudado um tema, e nós temos feito com que cada ministração, aos domingos, e todas as redes, elas possam se mover, debaixo desse sentido, daquilo que temos propagado, aquilo que estamos fazendo, declarações, confissões. E nós estamos falando sobre liberdade. Diga liberdade. Oh, coisa boa é liberdade. Só tem noção do que é liberdade quem o quê? Um dia foi o quê? Livre, foi escravo, aquele que estava aprisionado. Porque não faz sentido ter liberdade se nós não entendermos o oposto da liberdade: prisão, peso, cadeia, sabe-se lá tantas outras palavras que poderíamos dizer. Então, nós vamos falar sobre esse assunto mais uma vez, durante esse mês. Estamos terminando já, o assunto sobre liberdade, e entraremos, nos próximos dias, falando de Cristo, o Rei. Nós vamos falar das características que nós temos em Cristo, dentro dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e cada um desses evangelhos nós vamos dar uma ênfase do que Cristo é. E no livro de Mateus vai falar ele como rei, amém? E sucessivamente nós vamos falar de Cristo como servo, de Cristo como filho do homem e Cristo como divino, Mas hoje eu queria falar sobre esse tema, sobre liberdade. E muitas vezes nós nos encontramos em algumas circunstâncias que a gente olha e a gente fala: caramba, e agora? Como que vai ser? E automaticamente, e eu vou falar já uma palavra, eu gostaria que quando eu falasse ela, você registrasse ela, porque é muito importante que você entenda. E muitas vezes quando nós nos encontramos nesse lugar que aparentemente não tem saída, não tem resposta, parece que não há jeito, eu quero dizer para você: já teve jeito, já temos resposta. Não é que nós vamos ter, nós podemos ter uma resposta circunstancial, mas a maior resposta que eu e você precisamos, nós já temos na liberdade de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém mesmo? Glória a Jesus. E eu gostaria que você visse esse vídeo, bem pequenininho, e que você prestasse atenção, porque existem alguns momentos na nossa vida. Eu não sou jogador de xadrez, mas todos nós usamos essa linguagem, porque essa linguagem ficou extremamente conhecida, globalizada. Uma linguagem que diz agora: você e alguém que está jogando num tabuleiro de xadrez, existe uma jogada que ela é fatal. É quando o opositor, aquele oponente, diz para aquele que ele está duelando, jogando, cheque, significa que parece que não tem mais jeito, parece que não tem mais saída. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque o que vai ser mostrado é algo bem interessante, simples, mas interessante, porque o que eu vou mostrar para vocês aqui está num museu extremamente conhecido na França, um museu chamado Museu do Louvre. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas está lá. É uma imagem que está no Museu do Louvre. E dentro desse museu existe uma imagem que ela é extremamente famosa, porque existem algumas imagens, alguns quadros que relatam, muitas circunstâncias. Ali é o período da França, como é que fala mesmo? Daquela revolução que eles tiveram ali, eu esqueci o nome certo. Dentro da Revolução Francesa, existe um momento de ascensão extremamente da França, liberal. Mas escute o que eu vou falar para você. Preste atenção no vídeo. Embora eu sou um cara que eu reparo muitas coisas, parece que não, mas eu reparo.
Ele fala até uma coisa que eu fui olhar e falei, não, não é tão assim. Mas não fique preso tanto à imagem, mas ao conteúdo. Tá bom? Por favor, pode soltar. O som também. Não sei se isso acontece. Quase sempre, mas acontece. É raro, mas acontece sempre. Eu peguei eles em cima da hora, gente. Eu que tenho que pedir perdão. Enquanto isso que eles estão ali arrumando, eu vou falando aqui. Diga comigo, a liberdade da libertação. Parece que eu estou dizendo a mesma coisa, mas não é. Diga mais uma vez, a liberdade da libertação. Por quê, Sérgio? Porque você foi livre para um propósito. Você foi livre para uma caminhada. Você foi livre para uma jornada. E dentro dessa visão, diga visão, você precisa saber que uma visão, ela define da onde você está e para onde você vai chegar. Da onde você está e para que lugar você vai, sabe, entrar, alcançar. E para isso, é extremamente importante que você entenda, para o que Cristo te libertou. Para o que Cristo, sabe, proporcionou para a nossa vida. E aí, se vocês disserem ok, eu paro aqui de falar. Posso parar ou eu continuo falando? Vai voltar aí mais um segundinho? Aleluia.
Diga, o rei ainda tem movimento. Ainda tem saída para nós. Diga, chegou. Diga, não vai chegar. Diga, chegou a plenitude dos tempos. Fique ligado nesse contexto. É preciso olhar a pintura. É preciso olhar o que já foi escrito. É preciso observar o que já foi, declarado, aquilo que já foi manifesto, aquilo que já foi, exposto. É preciso olhar. E assim como a palavra de Deus diz, olhando firmemente para o autor, diga consumador, aquele que completou todas as coisas, olhando para ele, aquele que completa, aquele que tem a saída, aquele que tem a resposta para a minha vida, para minhas finanças, para o meu casamento, para a vida dos nossos filhos, para essa sociedade, para essa igreja, para a minha vida e para a sua vida. Spurgeon, alguns dizem, os teólogos dizem que ele era o príncipe das pregações. E uma frase de Spurgeon é extremamente impactante. Ele diz, os cães não comem os cães. Os cães não devoram os cães, mas os homens comem e devoram uns aos outros. Meu Deus. Como assim? São canibais? Depende que tipo de canibalismo você está falando ou pensando. Nós podemos devorar coisas e pessoas com as nossas palavras, com a nossa boca. Tantas vezes nós falamos uma coisa, mas emitimos outra. É um som estranho que sai de dentro de nós, porque não impacta o mundo espiritual, porque ele não é coerente. Se nós formos como Cristo, nós teremos a resposta para tudo que nós desejamos e precisamos. A pergunta é, o que precisamos e o que desejamos? Diga, checkmate. Diga, eu tenho aquilo que parece que não tinha saída, mas o rei ainda tem um movimento. Deus continua se movendo, Deus continua operando. Gálatas capítulo 5, verso 1, por favor. Eu acho que eu comecei umas 11 horas, alguém pode me ajudar? Se é fato ou se foi um pouco antes. Eu vou colocar 11 horas. Tem 12 minutos, aqui o povo não deixa falhar. 12 minutos, então eu comecei 5 para as 11. Gálatas capítulo 5, verso 1. Eu preciso dar uma corrida, eu tenho muita coisa para falar e provavelmente eu não vou conseguir falar só nessa ministração. Mas eu gostaria de expressar aqui para vocês. É algo que eu tenho, bebido, eu sei que você também tem bebido e recebido do Senhor. Mas Gálatas capítulo 5, verso 1 diz assim: foi assim que Cristo nos libertou. Agora, diga agora, cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Isso está na nova, na versão NBV. Eu vou ler numa outra versão que é a NVT. Diz assim: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. NVT aqui, a nova versão transformadora. Quando pensamos na palavra liberdade, irmãos, quando nós, falamos, cara, liberdade. E talvez hoje nós vivemos um confronto, porque não só de hoje, mas talvez pela globalização, nós vivemos algo muito mais extremado, muito mais aparente, quando nós pensamos em liberdade. Porque liberdade, talvez nos nossos dias, como foi nos dias passados, apenas por causa da globalização, isso está mais, aparente, está mais manifesto do que nunca. Nós podemos pensar, liberdade. Liberdade para quê?
liberdade. Por quê? Liberdade, liberdade, liberdade. E é óbvio que existem causas que são, sabe, coerentes. Liberdade, sabe, para o racismo. Liberdade para o oprimido. Mas, irmãos, por favor, se nós pegarmos essas coisas isoladas da essência, do sentido da palavra, nós corremos riscos extremamente, sabe, complexos, perigosos. Isso nos convida à reflexão sobre a razão e o propósito da liberdade. Eu queria chamar você a fazer uma reflexão comigo nessa manhã, nesse domingo, dia 25/5/2025. Qual, Sérgio? Abra, por favor, sua palavra, sua Bíblia, seu aplicativo. Em 2 Coríntios capítulo 3, versos de 7 a 17, eu vou ler muito rápido, porque eu preciso acelerar. O antigo sistema, isso está, sabe, numa outra versão, né? Talvez, não sei se vocês vão achar aqui, mas diz assim, deixa eu ver se está aqui, qual versão que eu botei. 2 Coríntios capítulo 3, verso 7 até o 17. O antigo sistema, com as suas leis gravadas em pedra, está falando do que, irmãos? Daquilo que Moisés recebeu no monte, ok? Terminava em morte, diga aí, morte. O sistema antigo, a aliança antiga, escrita em pedras, terminava onde? Preste atenção. Embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Significa o quê? Apagando, perdendo o seu brilho, a sua força. Acaso não deveríamos esperar, olha aqui, acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema, ou na nova aliança, que se baseia na obra do Espírito? É uma pergunta. O antigo sistema, a antiga aliança que traz condenação, era glorioso. Muito mais glorioso é o novo sistema, diga nova aliança. É muito mais gloriosa. Posso ouvir um amém, irmão? Se você não entender isso, você vai continuar debaixo de um jugo que não faz você um liberto estar em liberdade. Caramba, Sérgio. Pergunto eu para você. A gente repete, fala, tem uma facilidade enorme de falar sobre isso. O povo saiu do Egito, amém? Depois de 400 anos, sim ou não? Mas eu pergunto, e todo mundo pergunta, será que o Egito saiu de dentro deles? Libertos, mas não em liberdade. Muitos de nós, como cristãos, vivemos uma vida de libertos, porque entendemos a obra da cruz, glória a Jesus, graças a Deus por essa redenção, mas não entendemos e não compreendemos como nos movemos por fé. Se o sistema que traz a condenação era glorioso, muito mais é o novo sistema, que nos torna o quê? Diga justos. Justos diante de quem? Diga nova aliança. Me torna. Diga te torna. Nos torna justos. Diga justos. Diga justos. Diga justos. Você ainda não acredita nisso? Por quê? O tempo todo nós continuamos nos movendo no antigo sistema. Para eu me sentir que eu sou justo, eu preciso entender que eu tenho, diga, mérito. Só alguém que tem mérito pode ser colocado como justo. É isso que está dentro do sistema da sua mente, da minha mente, do meu coração e do seu coração. Muitas das vezes a Bíblia vai falar sobre a mente como a mente caída, diga mente caída. E é quando às vezes se refere ao coração, fala ao espírito. Então preste atenção no que eu vou falar para você, meu irmão. Cadê esse antigo sistema que traz condenação? Cadê, vovô?
verso 10. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Amém, irmãos? Cara, quem é o cara que está expressando isso aqui, irmãos? Não é o nosso irmão Paulo? O cara que tem uma revelação do próprio Cristo pregando para ele no caminho chamado Damasco. O Cristo se manifesta para ele depois de ele, sabe, ser um perseguidor, um religioso, um fariseu ferrenho. Paulo, ou até então Saulo, embora o nome não foi mudado só porque ele teve uma conversão, nós já falamos, ensinamos sobre isso, não vem, no caso, falar sobre isso agora. Mas o Saulo de Tarso, o Saul, era o seu nome de origem. O Saul, ele agora tem um impacto com a presença da glória. Diga comigo, eu preciso ter um encontro, um impacto com a presença. Glória, presença, o divino, meu irmão. Ai, se não fosse o divino, quantos checkmates eu já estive e tantos outros eu estou. E eu olho e falo, Senhor, o diabo está rindo. O diabo olha e fala, sai dessa agora. O rei tem um movimento. Um único movimento resolveu todo lugar onde eu estava checkmatado. Se não existia essa palavra, inventei agora e põe lá no dicionário. E põe lá, Sérgio Júnior. Meu querido e minha querida. Verso 11. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído, diga substituição, era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo. Posso ouvir um amém? Meu irmão, se aqueles caras, quando Moisés desceu, viu o rosto dele brilhando e falaram, uau! Embora a Bíblia fala claramente, Paulo está afirmando que o sistema antigo, a antiga aliança, era de condenação, de morte. Se você nunca ouviu isso, você vai começar a ouvir bastante sobre isso. Porque eu preciso ajudar e ensinar você que existe um movimento, que muitas vezes, mesmo dentro da casa do papai, nós estamos aprisionados. Que isso, Sérgio? Olha para o Novo Testamento, eu não vou entrar aqui, mas quando a Bíblia fala em João capítulo 15, sobre a história de dois irmãos, um chamado pródigo e o outro, que a Bíblia fala que era o irmão mais, diga mais velho. Você sabe o que o irmão mais novo que fez, nós já conhecemos essa história. Também você já conhece a história do irmão mais velho. Diga, o irmão mais velho. Cuidado com os irmãos mais velhos dentro da casa. Sabe por quê? O irmão mais velho sempre acha que ele tem o direito. O irmão mais velho sempre acha que ele fez muito e o que o novo não fez nada. Saulo, algumas semanas atrás, ministrou sobre a parábola, quantos lembram? Aqueles homens que saíram, que o Senhor saiu para o campo para buscar trabalhadores. E a Bíblia diz, como ele falou, que o último que chegou na 10ª hora, no final, já lá às 17 horas, ele foi e recebeu a sua paga. E os que tinham trabalhado antes, o que pensaram? Caramba, se esse cara chegou agora e recebeu, sabe, 10 mil réus, meu irmão, eu no mínimo vou receber, multiplicou, fez a conta, caramba, 10, 1 hora, então multiplica por todo o dia. Ih, que maravilha, meu irmão. Quando chegou a hora, o Senhor foi pagar, o que aconteceu? 10 mil réus para você também. Que isso? Eu trabalhei desde cedo.
eu estou aqui me esforçando desde cedo. E a parábola diz, eu contratei você e falei o que para você? Eu vou te pagar um salário e é isso que eu vou te dar. E a Bíblia relata que então aquele senhor disse, eu sendo bom, você quer me julgar como mal? Escute o que eu vou falar para você. A casa de Deus, dentro da estrutura que nós vivemos como igreja, que não são paredes. Igreja diz respeito a gente, pessoas. Gente, pessoas emitem um som, emitem aquilo que falam. A sua vida, ela reflete alguma coisa. E eu pergunto para você, dentro desse contexto, você sabe, você já conhece a história. Quando o irmão mais novo volta arrebentado, querendo apenas ser um quê? Diga servo. Jesus não olha para você como servo. Essa passagem está mostrando que Jesus olha para nós como filhos. Diga, eu sou filho. Pare de se olhar como um servo. Eu estou falando do servo como escravo. Olhe como um servo em amor em Cristo. Jesus mesmo ensinou quando foi lavar os pés deles. Ele diz isso, eu já não vos chamo mais de amigos. Para Deus, Deus olha para você e vê, você é meu amigo. Você não vai me servir sem antes que eu sirva você. O irmão mais velho sempre acha que tudo que ele faz, ele é merecedor. Quando o irmão mais novo volta e o pai está fazendo uma festa, o irmão mais velho fica o quê? Pau da vida. Como alguns dizem, pistola. Que isso? O que está acontecendo? Perguntou para os servos daquele senhor. Ah, teu irmão voltou aí, bababá, bababá. Ele falou, o quê? O quê? Escute o que eu vou falar para você. Se você não entender a graça, você vai cair na cadeia do mérito. Existem pessoas que vão chegar depois e elas vão receber o mesmo prêmio que eu e você recebemos, a salvação de Cristo Jesus. O problema é que quando a gente está dentro, a gente começa a se sentir. Ah, mas tu ainda não aprendeu isso? Tu não sabe ainda isso? Meu irmão, ele pode não saber um monte de coisa, eu não posso saber um monte de coisa, mas que Jesus já pagou, que ele já resolveu. Eu já saí do checkmate, você já saiu do checkmate. Ah, existe outro checkmate, e você vai sair de cada um deles. Porque o rei sempre tem movimento, o rei sempre vai se mover entre nós. Mas o problema é como Spurgeon diz, cães não devoram, não comem cães, mas homens comem os homens. Cara, esse foi o príncipe dos pregadores, irmãos. Cara, esse cara viveu em outro século, irmão. O que ele está falando? Ele está falando que nós vivemos e nós precisamos entender que Deus não nos chamou em liberdade para isso. Posso ouvir um amém? Verso, cadê, meu Deus do céu? 11, obrigado. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para... Diga, nova aliança. Permanece. Hoje, há 10 mil anos atrás, lembra de quem fez essa música? Deixa para lá. Presta atenção, irmão, as canções falam muitas coisas. Imagina uma pessoa dizendo, eu nasci. Espera aí que pode dar, como é que chama esse negócio? Direitos autorais e pode cair no nosso vídeo. Sem melodia. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, a gente é muito cheio de coisa. Muito cheio de negocinho. E vive pouco a prática do evangelho. Vive pouco a prática da realidade. Jesus não estava nem aí para algumas coisas. E nós ficamos cheios de lei. Cheios de coisa. Para que as pessoas então sejam merecedoras. Meu irmão, Jesus morreu por mim e por você. Antes, diga antes, quando eu estava morto. Você também.
Por que você fica agora colocando condição para alguém que chega? Deixa Jesus se revelar e manifestar a eles. E você é o canal dessa graça, dessa maravilha. Não seja o irmão mais velho que fica colocando um monte de coisa, um monte de jeito para que alguém entre na festa, no banquete. Deixa que Jesus já está servindo cada um deles. Jesus nos serve. Se você não entender que Jesus te serve, você não vai compreender a maneira certa de servir. Então você serve, e você faz, e você trabalha, e existe um monte de coisa. Meu irmão, igreja é um lugar que tem serviço, sim ou não? Mas Deus não te chamou para servir por servir. Deus te chamou para ser o servo que serve os irmãos. Os servos que alimentam os irmãos. Protege os irmãos, cobre os irmãos. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Esse silêncio fala de alguma coisa? 12. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, diga esperança. O que você está esperando? Podemos falar com grande coragem, com grande ousadia. Olha o que diz aí. Não somos como Moisés. Esse Paulo, esse nosso irmão, que é isso? Ele está criando um problema? Não. Ele está trazendo luz. Preste atenção, irmão. Você pode falar as verdades de Deus de maneira errada. Esse cara é o cara que vai escrever 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu desse todos os meus recursos e meu dinheiro para os pobres, se eu não tiver, nós não temos provado o amor. Nós temos provado a lei. Nós temos provado o jugo. Mas se nós tivéssemos amor, mesmo que alguém esteja em erro, em pecado, nós vamos continuar amando como Jesus fez. Nós não vamos pegar as nossas pedras para atacar nas pessoas. Nós vamos ajudá-las a sair desse lugar, porque o poder do Espírito já fez isso por nós, em nós. E Ele vai continuar fazendo isso pela igreja, que Ele olha e manja. E Ele diz, a minha igreja sem mancha, sem ruga e sem mácula. Quem te chamou para ser o que põe o dedo em riste sobre a igreja? A igreja de Jesus. Paulo tentou fazer isso, entrou numa fria. O fariseu, o cara que guardava a lei, o cara que conhecia a lei. Uau, eu vou fazer isso para proteger a igreja. Jesus disse, Paulo, dura coisa para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele caiu. Alguns dizem do cavalo, a Bíblia não diz, só caiu. Não sei. Eu só sei que 3 dias ele ficou cego. Diga, 3 dias ficou cego. Será que aquela cegueira falava do que estava dentro? Eu sei que em algum momento, por causa daquela luz que resplandeceu, e disse, Paulo, Paulo, a quem tu persegues, Paulo? Os seus olhos caíram, como a Bíblia diz, como escamas. Ou melhor, seus olhos caíram. As escamas caíram dos seus olhos. Primeira coisa que acontece, quando as escamas caem, o que acontece? Deus fala para ele, Paulo, vai vir alguém aqui. E ele vai começar a te ensinar as coisas discernentes ao reino. Deus fala com um cara do outro lado e diz, vai lá e fala para Paulo. O cara faz o quê? Tu tá doido, Deus? Tu não ouviste a respeito deste homem que pede cartas aos líderes religiosos para perseguir a igreja? Quantos ele já confinou? Quantos já foram mortos? Ei, tu tá louco? O que Deus disse? Ele é para mim o quê? Um vaso escolhido para a minha glória. Deixa eu te dizer uma coisa.
Tem gente que ainda fica colocando em jogo. Pense você o que quiser. Eu creio da seguinte forma: todo o meu destino está naquilo que Deus em Cristo Jesus já fez. Tem gente que olha e fala assim: esse vai para o inferno, porque Deus definiu levar ele para o inferno. Você acredita nisso? Não sei. Cada um acredita, e eu não quero falar de teologia aqui. Eu quero falar do que eu e a minha fé acessamos, do que você e a sua fé acessa. Eu sei que Deus diz para esse cara: ele é para mim um vaso de honra. A minha vida e a sua vida, ela serve em liberdade, da libertação, para ser vaso que honra a Deus, que glorifica o seu nome. Preste atenção. Verso, parei aonde, irmãos? 13. Não somos como Moisés que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse desvanecendo. Mas a mente do povo estava o quê? A mente do povo estava o quê? E até hoje, preste atenção, irmãos, por favor. A mente do povo estava endurecida e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Esse véu, que véu é esse? O véu da lei. Ele só pode ser removido aonde, irmão? Em Cristo, na palavra. A palavra real, consistente. A palavra tem nome, a graça tem nome. Em Cristo. Verso 15. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é o quê? Cara, a gente canta desde sempre. E o véu que separava. Nós cantamos e até hoje nós não entendemos isso. O véu mostrava um limite. O véu mostrava um confinamento. Você não pode entrar aí. Só sacerdote, uma vez por ano. Meu irmão, nós já lemos em Hebreus que ele, glória, que ele, Jesus, o sumo sacerdote, entrou uma vez por todas. Aqueles sacerdotes entravam ano após ano para serem purificados e apresentar diante de Deus para fazer ali expiação, a paga dos pecados. Mas Jesus entrou uma vez por todas, meu irmão. Por que você acha que você não pode entrar? Por que você acha que não pode entrar no banquete do rei? Ah, mas você é um pecador. Não, você não é um pecador. Você é alguém que comete pecado, mas um pecador é aquele que está debaixo do domínio do pecado. A pergunta é: estamos ou não estamos debaixo do domínio? Só você vai poder resolver isso. Por isso que a palavra de Deus diz lá no livro de Coríntios, capítulo 11, quando aqueles homens iam tomar a ceia. Eu não quero entrar no mérito, isso aí é outro caminho. Mas a Bíblia diz que então eles comiam. E aí Paulo os repreende dizendo: vem cá. Já que vocês vêm para comer, por que vocês não repartem o que tem? Mas pegam o que tem e o que não tem nada. Ele está falando de comida, tá, gente? A ceia se resume em dois aspectos. A ceia da comida, do relacionamento, da comunhão, e a ceia do partir do pão e do vinho. Mas Paulo está falando para eles ali agora: olha, vocês estão abastados, por que você não reparte com o que não tem? Se é só sobre comida, vai na tua casa e come, meu irmão. Paulo está falando, o que nós estamos falando aqui é daquilo que é o mais precioso. É o pão que foi partido, é o sangue que foi jorrado para nos dar a vida, a nova aliança. E então Paulo aconselha para que o homem examine-se o quê? Não sou eu que tenho que falar para você, irmão, sobre o seu pecado, ou sobre o domínio do pecado. Quem tem que ver isso é você, que tem que examinar nas lentes da graça e do poder do Espírito Santo. E logo depois que você examinar, a Bíblia chama e convida você: vai e come. Ela não te cercia, ela não te joga para fora,
ela te traz para dentro, e ela diz: meu filho, conserta, faz um conserto que vem do poder da minha graça, do poder do meu Espírito, vem e come, chega na mesa e diz: Pai, obrigado por mais essa graça que o Senhor me dá, Jesus Cristo, o perdão dos meus pecados. Ai, papai. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém, preste atenção, mano. Contudo, sempre que alguém se volta ao Senhor, o véu o quê? O véu é arrancado, irmão. O jugo é tirado. O peso é arrancado. Verso 17. Pois o Senhor é o... Diga, o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há o quê? Meu irmão, só quem tem e se move no poder do Espírito tem liberdade verdadeira. É por isso que Jesus falou, antes de tu falar do cisco que está no olho do teu irmão, tira a trave que está no teu, rapaz. Para quem que Jesus estava falando isso? Meu irmão, preste atenção. Todas as vezes que Jesus vai fazer alguma censura, preste atenção. Eu vou falar uma palavrinha daqui a pouco, significa ressignificar. Você precisa entender o que Jesus está fazendo. Só que nós achamos que nós queremos ser Jesus. Só porque ele disse que nós temos do Espírito dele, mas se você tem do Espírito dele, você age como ele. Você não age como um fariseu. Você não age como um hipócrita. Você age com graça. Diga graça, favor. Você age por isso, porque você é fruto disso. Eu sou fruto disso. Mas olha aqui, onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, diga, a lei foi tirada. Diga, irmão. Não, Sérgio, não pode tirar a lei, não. Ah, é? Então continua no seu mérito. Porque o que você vai receber é morte. Porque você não consegue andar pela firmeza da lei, mesmo ela sendo boa. A Bíblia diz, Paulo vai declarar, a lei é boa. Boa em que sentido? Boa para mostrar que você é incapaz, e eu também. Mas nós insistimos. Ai, se eu fizer... Entendo que é dúbio, mas escuta o que eu vou te falar. Entenda de uma vez por todas. Você não tem o que tem por causa da sua obediência. Porque você nunca foi tão obediente como você acha que é. Eu nunca sou tão crente como eu acho que sou. Eu nunca sou tão santo como acho que sou. Eu continuo dependendo da graça que um dia se manifestou na cruz do Calvário, que me prometeu liberdade, para que eu não entre mais debaixo do jugo, do peso da lei, e fique amarrado a ela, com um véu preso. Um véu, onde está o véu, irmão? Muitas vezes a gente fala sobre os olhos, mas os olhos naturais não podem ver nada. Se não for pela... Nós vamos chegar ali já da renovação da mente. Parece horário isso, apareceu. Uau! Glória! Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver, diga, podemos ver, preste atenção, refletir o que, irmão? A glória do... E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com... O que você reflete? Você está mais parecido com Ele ou como cães que devoram outros? Mas, gente, vamos lá. O que é contemplar o Senhor? Aqueles homens do Antigo Testamento, eles contemplaram ou não contemplaram o Cristo, o Verbo encarnado? Sim ou não? Religiosos, discípulos, sociedade,
poderosos, todos contemplaram. Digo, o que eles viram? O que eles estavam contemplando? Embora toda a profecia, desde Gênesis, diga desde Gênesis, quando a Bíblia fala que do fruto, do projeto, da promessa que Deus deu a Abrão, depois chamado Abraão, não está falando do menino Isaque, está falando do próprio Cristo, irmão. É desde Gênesis essa história começa, e ela vai correndo por todos os profetas menores, maiores, as poesias, os poetas, elas estão apontando para Cristo. E quando Cristo chega, o que acontece? A Bíblia diz que ele seria como pedra de tropeço para muita gente. O verdadeiro evangelho, irmão. Ô papai, às vezes ele é um tropeço para muitos de nós. Escute, por favor. Nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando cada vez mais parecido com Ele. Pare de olhar um Jesus histórico. Pare de olhar um Jesus que é mais comportamento, entre aspas, embora se faz necessário. Mas assim, não pode ter comportamento de crente e não ter fruto de crente. A igreja que Paulo está falando aqui é a igreja de Corinto. Uma igreja extremamente cheia de talento e dons. Tem tantas passagens que eu poderia falar, irmãos, mas eu preciso me conter. Senão a gente vai fazer uma bagunça na sua cabeça. Olha o que diz o verso 17. Pois o Senhor é o Espírito, onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Diga comigo, eleuteria. É uma palavra. Significa liberdade para fazer. Diga liberdade imaginária. Licenciosidade. Liberdade para fazer o que se quer. Era isso que eu queria ouvir. Liberdade para fazer o que se quer. É o tema dessa geração. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Aí, pastor, aí, líder, tu não manda em mim não, meu irmão. Eu tenho uma relação com Deus, eu com ele e ele comigo. Lá em casa a gente resolve tudo. Amém, irmão? Isso também pode ser uma verdade. Mas isso não exclui a ideia de que nós precisamos um do outro e que o corpo de Jesus Cristo, ele é necessário para nós. Se não fosse, ele não deixaria ensinamentos. Se não fosse, ele desprezaria isso tudo. Eu e você não precisamos de nada, nós precisamos só dele. Só que você não precisa só dele, você precisa da família dele. E Jesus resolveu esse negócio quando ele diz, eu tenho muitos filhos e muitas ovelhas estão perdidas da casa de Israel, mas eu quero ser para eles como pastor. E eu tenho muitos que vão se achegar, e muitos serão os últimos. É isso? A Bíblia diz que muitos últimos serão os primeiros. Parafraseando a parábola, chegaram depois e receberam a graça. Os que estavam lá se mantiveram duros, dizendo, eu mereço, hein? Por que isso? Escute, a verdadeira liberdade, diga comigo, a verdadeira liberdade consiste em viver como devemos, não como queremos. Eu não vivo como eu quero, eu vivo como eu devo. E Jesus nos ensinou o caminho, que não é religiosidade vazia. O caminho é sua presença, que nos ensina, que nos mostra, que nos molda. Eu vou usar uma palavra que parece, mas eu sou lá cachorro. Nos adestra. A palavra precisa nos adestrar. A palavra precisa nos formar. Toda vez que você emitir algo que não está em em consonância. Sabe o que é consonância? Não sei, deixa eu falar. Emite um som que é dó. É dó, não é ré, é dó. Músico sabe. Cara, se a música está em dó, e você der um ré, meu irmão,
Eu não entendo de música em si, mas meu ouvido grita, irmão. É porque eu sempre fui preguiçoso, nunca quis estudar. Eu devia ter estudado música, eu devia ter aprendido um instrumento, mas preguiçoso quer sair achando que vai sair tocando. Ninguém começa com toda essa habilidade, mas ainda há tempo. Tem muitas coisas que eu estou começando agora, e você também pode. Você nunca fez uma faculdade, mas você pode fazer. Quem estava aqui ontem na ministração de casais ouviu a irmã falando. Sensacional, vocês perderam, irmãos. E não é para peso, irmão, não é para peso. Você não precisa de nada a não ser do Senhor. Mas escute, quando o banquete está pronto, irmão, se você não comeu, você perdeu o banquete. Não é que você não vai receber mais, é porque aquela porção você não vai ter mais. E tem um monte de solteiro que queria estar aqui, sim ou não? Com o esposo. É verdade, irmão. E ó, escuta o que eu vou falar para você. Solteiro, solteira, escute o que eu vou falar para você. Por favor, escute o que eu vou falar para você. Eu estou falando sério. Muitos líderes nos ensinaram que o casamento era a solução para a felicidade. Ô desgraça, se você não entendeu o propósito. Você não precisa de um casamento para ser feliz. Você tem um marido, um Senhor que é teu pai, o teu amigo, o teu sustentador. Agora, se você vai se completar nisso, também tem todo o direito, está tudo certo. Mas não condicione a ideia, se você é solteiro, você precisa se casar para ser alguém pleno. O que faz você ser pleno é Ele. O casamento é só um ajuste daquilo que Ele pode e vai dar para você. Ou não. Ou não, irmão. Você que precisa saber. Você que vai buscar, você que vai cavar. E avalie e pese isso direitinho. 2 Pedro, capítulo 2, verso 19, diz assim. Prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção. Pois cada um é escravo daquilo que o controla. Eu estava escutando uma palavra, um podcast do pastor Carlito. Escute o que eu vou falar para você. Eu não sei nem se eu quero ouvir essa palavra, mas eu vou ter que ouvir. Escute o que eu vou te falar. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que é preciso. Eu não queria ouvir essa palavra, porque eu já sei de onde vem. Ele falou assim, existe, eu não sei como é que eles funcionam lá. Existe uma ministração que eles falam de dopamina. Diga comigo, dopamina. Aqui tem alguns nutricionistas, médicos de outras áreas da saúde. O que é o hormônio da dopamina? O que ele faz? Quando fala de sexo, é preciso muito dele. Sim ou não, Rogério? Não é, Stefane? Não é a gente que entende um pouquinho mais? Cara, se sua dopamina estiver baixa, sabe? O que acontece? O prazer é o quê? Hã? Se a dopamina não tiver, sabe, no lugar, é um hormônio, sim ou não? E ele não tiver, eu não sei, me ajuda aí, por favor, estou falando besteira? Ele tem um equilíbrio, uma dosagem que é, sabe, para fabricar prazer. Aí a gente acha assim, é o prazer que promove prazer. Se tiver distorcido, irmão, você vai ver o que acontece com a dopamina. Por isso eu estou falando, nós como na igreja, nós falamos disso com facilidade, irmão. Ó, cara, precisa liberar a dopamina, o prazer, sabe? Você vai ficar muito mais feliz, muito mais alegre. Tudo que a gente quer ficar é feliz e alegre, sim ou não? Agora deixa eu te falar uma coisa, por que eu não quero ouvir essa palavra? Porque o pastor Carlito falou, eu já imaginei, eu falei, ai meu papai. Ele falou, só que quando a gente vai falar, eu não queria ouvir, mas quando ele vai falar assim, um monte de crente está vivendo à base de consumo. Consumo libera o quê? E dopamina libera o quê? Só que um monte de crente e pastor não vai querer falar disso. Porque eles são uma bomba de consumo.
vivem de maneira que parece que não existe o amanhã e que não existe o outro. Importa o meu prazer. Então, às vezes eu consumo mais do que preciso. Eu não quero entrar aqui no mérito, mas foi ele que falou, então o problema é dele. Estou brincando, pastor Calil. Mas ele falou, existem pastores. Está lá no podcast. Que usam um relógio de 200 mil reais. Pergunto eu para você. É direito dele de usar assim ou não? Talvez você diga, ele gerou, ele tem uma igreja desse jeito. E eu pergunto para você. As ovelhas dele, de todos estes pastores, eu estou falando aqui para mim. Será que você tem comida na sua casa enquanto eu tenho um relógio que não tenho? Não vem o caso aqui de eu ficar falando de valores, mas assim, meu relógio praticamente a maioria é da China. Baratinho. E os que parecem ser um pouco mais, quando eu viajei para os Estados Unidos eu trouxe, que custa $30. Mas você acha para se vangloriar? Não, irmão, eu estou querendo chamar nossa atenção como igreja. Será que eu e você precisamos disso tudo de roupa? Eu estou olhando e falando, cara, será que eu preciso de tudo de roupa? Será que eu preciso mesmo de mais um tênis? De um sapato? De uma roupa legal? Ele estava falando, ele falou assim, tem umas irmãs de pastores que parecem uma árvore de Natal. Chamam mais atenção do que qualquer coisa. Irmão, preste atenção. Eu ouço isso há muito tempo, irmão. Eu já vi vários pastores vivendo isso. Mas pastores que têm carro de 200 mil reais, irmão. É honesto? Cara, mas a igreja dele, sabe, tem muita entrada. A pergunta é honesto? Será que eu preciso de um carro de 200 mil reais para quê? Para dizer, o meu Deus me honra, olha isso. Enquanto outras pessoas ficam olhando e falam, caramba, eu não tenho nem um golzinho velho, nem um Fiat 147, um Corsa bolinha, um Gol bolinha, um Fuscão. Sabe, eu não estou aqui ficando... Mas escute, por favor, irmão. Não era nem aqui que eu iria, mas vamos lá. O pecado, Romanos 6,14. Está falando sobre a dopamina. Ele falou que quando nós vamos ministrar isso na igreja, é um problema. Esse tipo de dopamina, do consumo. Porque nós precisamos ser libertos, irmão. Libertos de quê? Libertos para andar em liberdade. Para perceber que eu não preciso disso tudo para me completar e ser feliz. Eu posso viver uma vida honesta, ter um carro legal, ter, sabe, uma casa boa. Não estamos falando, e nem ele. Eu posso ser testemunha de pregar uma vida franciscana. Não estou falando disso. E também não é para você ficar com culpa. É para que eu e você possamos refletir e perceber, uau, será que como eu tenho produzido, sabe, a dopamina na minha vida? Irmão, estudos estão aí para mostrar, por isso que a Bíblia diz que a ciência se multiplicaria. Se você ouvir alguma coisa ruim, você vai precisar de algumas horas do dia. Eu não sei quantas. 5 horas do dia aí. Tem gente que está ligado. 5 horas do dia para desfazer uma frase que você ouviu que te levou, baixou seu nível de dopamina. Notícia ruim, etc. Deixa eu te falar uma coisa que eu quero confessar para vocês. Às vezes eu e você precisamos estar informados com respeito à vida, amém? Eu preciso saber, escuta o que eu vou falar para você, eu preciso saber como está o estado e como está a cidade, porque eu preciso conversar com ela. Porque nós crentes vivemos numa bolha. Nós vivemos dentro da igreja, quando a gente sai daqui a gente só vive o natural, mas acha que é reino de Deus. Só que eu, num afã de descobrir o que a cidade está falando, o que as pessoas estão conversando, por isso eu gosto de estar no meio de ímpio. Porque estar no meio de ímpio me leva a uma realidade. E não me leva a uma bolha crentesca. Eu gosto quando eles me desafiam. Quando vem uma poluição de palavrão de todos os níveis. E eu falo, ai meu Deus do céu, eu sou santo, não posso estar aqui. Jesus era santo e ele estava lá. Nas festas, nas vielas, nos botecos, em
Entenda isso com responsabilidade. Porque tem gente que quer viver o religioso achando que pode fazer e pode realizar, enquanto não tem consciência reveladora do que é e do que pode ser na mão de Deus. Entenda coisas, irmão. Coisas e coisas. Existem coisas e coisas, óbvio. Não tem alguma novidade. Mas ok, é uma linguagem nossa. Romanos 6, 14 a 18. O pecado não é mais seu senhor. Posso ouvir um amém? Quem mais uma vez está falando sobre esse assunto, irmão? Nosso irmão Paulo. Pois vocês já não vivem sobre a meu Pai, mas sobre a graça de Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, a graça libertou você da onde, irmão? Quer dizer que podemos continuar pecando? Ele está perguntando, sim ou não? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida e à justiça. A vida de justiça, desculpa. Graças a Deus. Ele faz uma pergunta, ele responde e agora ele conclui. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do... Será que Paulo está falando para todo mundo que é realmente livre? Ou ele está acessando a tecla SAP da revelação? Antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o quê? Diga Espírito. Diga Espírito. Vocês obedecem pelo Espírito. E não é o Espírito de Deus, é o seu Espírito que foi recriado. Que isso, Sérgio? E esse ensino faz o quê? Que lhes transmitimos, passamos, liberamos. Então, estão livres da escravidão do pecado. E o que diz aí? E se tornaram escravos da onde? Diga, eu sou um escravo da justiça. Qual? De Deus. Eu sou escravo da justiça do Cristo. Quando eu olho, o diabo olha e fala para mim, você está em xeque, Sérgio. Sai dessa. E ele está rindo. Tem gente que gosta nem de brincar com isso. Ele está amarrado. Nós somos um povo medroso. É só escutar que o outro fez um negócio contra você. Você acha, ai meu Deus, estou sentindo mesmo. Ai, a macumba vai pegar em mim. Que pega nada, irmão. Pega não. E eu não estou brincando. É porque nós não cremos no que a Bíblia diz. Praga nenhuma chegará à nossa tenda. Meu irmão, isso está no Velho Testamento. Imagina do pacto do Novo. Se comermos alguma coisa mortífera, nada nos fará dano algum. Meu irmão, se tiver debaixo do propósito, não morre. Mas o que é isso, se é debaixo do propósito? Meu irmão, se você entender o que a palavra diz, você se apropriar dela, escute o que eu vou falar para você. Não é concordar com a palavra, é fazer confissão da palavra. Muitos de nós concordamos. Logo daqui a pouco, amanhã a gente diz, não, estou sentindo, ai, não dá não, hein. E aí você precisa ver para crer, mas a palavra nos ensina que nós precisamos crer e assim a gente vai ver. Aqui entra a fé. E nós somos uma igreja muito legalista. Se a gente não vê, a gente não consegue andar. Eu estou chamando você e desafiando a você a andar pela fé, irmão. Estou vendo nada. Minha situação ainda não está resolvida. Continuo em xeque. Parece que tudo acabou. Ele disse, não tem mais jeito. O rei ainda tem um movimento. Ele vai dar a saída. Eu vou... Escute o que eu vou te falar. Diga, eu vou esperar. Existe uma diferença entre esperar e ter esperança. Esperar é alguém que está o quê? Ativando o verbo, eu espero. Alguém que tem esperança, ele está ativando qual verbo? Não é verbo, é substantivo. Eu estou aguardando algo, mas quem espera sabe o que pode alcançar. Existem coisas, irmão, por favor. Eu estou pregando para mim. Eu disse para vocês que eu ficava ouvindo algumas coisas, sim ou não? Para contextualizar na cidade.
Só que eu vi a palavra de um irmão que disse, ou você vai ter que ficar com o que eles estão dizendo, entre aspas, na cidade, ou você vai ouvir com o que a palavra de Deus diz. Eu resolvi, eu vou ficar com a palavra de Deus. Eu não vou me deixar ser dominado pela voz da serpente que está me querendo fazer retroceder. A voz da serpente está dizendo, ei, me ouça, me ouça. Não ouça a voz da serpente. Continue prosseguindo para o alvo, continue andando, não retroceda. A palavra de Deus diz que o meu justo viverá pela fé, e aquele que retrocede, a alma de Deus não se compraz. E Deus tem alma? Não, irmão, não é esse tipo de alma, é uma linguagem, Ele é Espírito, e assim o Espírito de Deus que está em nós e opera em nós, não nos faz retroceder. A Bíblia que Josué e Caleb estavam lá espiando a terra. E a Bíblia diz que neles havia um espírito o quê? Excelente. O que eles estavam acessando? Não existia o Espírito de Deus ainda na vida das pessoas. Eles acessaram a tecla SAP da revelação. Eles disseram, Jesus, melhor, Deus falou e eu me aproprio. E a Bíblia diz que eles entraram na terra. Vou pirar sua cachola agora. Tô brincando. Ontem nós falávamos que tem uma música da galera do Tempo Soul que falava, acho que o nome da música é A Caixa d'Água, que diz que faz a caixa d'água girar. Né? Você sabe que a sua mente é como uma caixa e, sabe, ela gira. E por que eu estou falando isso? Não sei, não estou lembrando mais, mas assim. Lembrei. Por quê? Pergunto eu para você. Quem entrou na terra prometida? Quem? E uma nova geração, sim ou não? Cuidado, viu, irmão mais velho, para você não ficar na geração velha. E não entrar na posse. Eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de propósito. Eu não acho que aqueles irmãos se perderam de Deus. Eles se perderam do propósito. Pergunto eu para você. Quem entrou? Por que Moisés não entrou, irmão? Por que Moisés não entrou na terra prometida? Sabe por quê? Vou te falar uma coisa. Não vai achar que eu sou maluco. Depois a gente pode conversar, falar, trocar ideia. Se você é teólogo, gosta de conversar, não tem problema. Nós vamos gastar tempo com isso. Não tem aqui alguém que tem toda a razão. Eu estou só querendo falar para você que Moisés não entrou porque Moisés representava a lei. Moisés não deixou de ser salvo, irmão. Garanto para você. Só você ler a Bíblia. Ele não entrou porque ele representava a lei. E debaixo da aliança nova, não pode entrar a lei. Quer prova? Ai, papai, onde eu estou mesmo? 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu... Eita! Eu vou precisar terminar aqui. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele, diga nele, fôssemos feitos o quê? Justiças de Deus. Você já entendeu por que o diabo tem tanta raiva, desde sempre? De duas instituições que Deus constituiu. Duas. Quais? O homem e a família. Tu nunca vai ver algo que é mais combatido do que isso. O homem, família, em consequência, a igreja. São instituições, irmão, que o capeta bate pesado, mas não brinca não, tá? Por quê? Se você ainda não entendeu isso, porque você é a justiça de Deus nessa terra. Quando o diabo olha para você, não é você que estremece, é ele que estremece. Sabe por que ele olha? Ele olha um Cristo na vida de cada um de nós, meu irmão.
Se ele desesperava com um, agora tem uma multidão de Cristos, representantes da presença. É isso que eu e você somos. Mas eu sou falho, eu também. Mas eu erro, eu também. Você peca, eu não. Sou crente, pastor, né? Imagina. Para com isso, meu irmão. Isso é um besterol que a gente fica como crente, medindo pecado, medindo coisa. Só acredita na justiça, da graça de Deus, que veio como um presente. E não é para você viver uma vida, sabe, louca. Liberdade é o que eu tenho. Não. É para viver propósito. Uma outra versão. Essa versão que eu li está na ARC, né? Ao meio da Revista Corrigida. Eu vou ler na nova versão transformadora. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou. Oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Você quer ver alguém que acessou isso lá no Velho Testamento? Eu não posso abrir a Bíblia porque eu não tenho tempo. Mas eu vou falar para você. A Bíblia diz que um cara chamado Abrão, quando Deus disse para ele, eu vou fazer isso com você. Isso o quê? Eu vou fazer você um pai numeroso. Diga pai. Deus quando olha para você, independente se é o sexo masculino ou feminino, Deus olha para você e diz, você vai multiplicar aquilo que eu comecei em você. A Bíblia diz que Abraão creu, diga Abraão creu, contra. Cuidado com a esperança pode estar te roubando da fé. Que isso, é? Tu está falando heresia, preste atenção no que eu estou te dizendo, meu irmão. Olha o que diz Provérbios, eu não sei se é 23, diz assim, a esperança que se adia faz adoecer o quê? Adoece seu espírito. Você, pecado, faz que nem a gente, os ossos se secam. A esperança que se adia, você não tem uma esperança que se adiou, você tem uma esperança viva. Jesus é o teu hoje, Jesus é o teu agora, Jesus é a resposta que você precisa para agora. Ainda que as coisas já não estejam resolvidas, você se move pela fé e você acessa a fé e a fé te conduz. Nós não pregamos aqui algumas semanas atrás, a fé que conduz é a fé que te leva, irmão. É a fé que te leva. E para isso, eu vou terminar falando aqui. Se eu tivesse tempo eu lia com você, mas quer dever de casa? Se é que você quer? E nós somos hoje um povo tão preguiçoso que a gente quer fazer um monte de coisa, mas não, infelizmente às vezes a gente não lê a Bíblia. Romanos 4, de 1 a 25. Deverzinho de casa, mas eu vou falar para você. Eu e você precisamos de Romanos capítulo 12, verso 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem, diga deixem, diga eu preciso deixar que Deus faça o quê? Os transforme por meio da mudança em seu modo de... Se você não mudar o seu modo de pensar, você não vai receber transformação. Olhe para aquele que te transforma e você vai ser transformado na imagem do quê? Do Espírito. Ele está sendo recriado numa imagem para você, dentro de você, no seu pensamento. Aí sim você vai poder dizer, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para vocês. Porque parece que tem crente que nunca acessa isso. Porque que às vezes eu e você achamos que não acessamos isso. Sabe por quê? Diga renovação na mente. Você sabe que essa palavra renovação no original vem de metanoia. Diga metamorfô, que é metamorfose. Mudança de pensamento, de estrutura de como pensa. Vou te falar uma coisa. Lembra que eu falei para vocês algumas coisas que ia dar uma mexida? Deixa eu te falar uma coisa. Escute que é uma frase que eu falei. Guarde isso. Escute o que eu vou te falar. Diga, a incredulidade, repita por favor comigo, diga, a incredulidade é da alma, é da mente. Diga, mas a fé é do Espírito. Vou pedir para você repetir, a incredulidade é da alma caída, da mente caída, mas a fé é do Espírito.
Escute o que eu vou falar para você, que é só uma entrada. A sua alma não tem sentidos? Ouvir, ver, tocar, comer. Mas o que, gente? Esqueci de falar o que mais. Falei os 5? Comer, né? A fala, o olfato. O mundo dos sentidos. Deixa eu te dizer uma coisa. A mente caída acessa esse mundo dos sentidos. E diga, eu vivo nele. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não pode ser governado pelo mundo dos sentidos. Diga, a fé, ela também tem uma faculdade. Falei que ia dar uma bugada aí? Perguntou para você, quantos acham que quando chegarem no céu vão conhecer as pessoas que lá estão? Quantos acham? Nem levanta a mão, deixa para lá. Você não sabe mesmo? E a pergunta é, por que você acha? Eu sei que aí vai para teologia, não vem o caso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou te dizer porque eu acho. Eu acho, Sérgio. Mas, Sérgio, se eu me lembrar do fulano que vai estar lá, eu vou me lembrar do fulano que não vai estar? Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Aí você vai precisar caminhar pela fé. Lá não existirá nenhum sentimento ou ressentimento. Nenhuma tristeza. Como é que eu vou me lembrar de algo que vai me fazer sofrer? Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma faculdade no seu espírito que vai lembrar você de coisas e não vai te fazer andar na dor e no sofrimento. Isso é coisa da mente caída. Por isso eu e você só podemos acessar as coisas do reino de Deus, do Espírito, pelo acesso do Espírito. Fique de pé e ouça o que eu vou te falar. Não permita, escute, não permita que a sua alma caída, a sua mente caída, por isso você precisa renovar a sua mente caída pela mente de Cristo. Opa, glória. Não deixe cair. Essa visão aqui caiu, mas a do celestial vai permanecer de pé. Não deixe cair, não deixe sucumbir, não deixe se perder pela mente caída, pela alma caída, mas renove para que você seja transformado numa estrutura de pensamento, que agora, escute, o que vai ser o protagonista não é a sua alma caída, mas é seu espírito vivificado. Quantos entenderam o que eu falei? Aí que você vai ver que Paulo vai ensinar em Hebreus 4:12. Divida o que é da alma, o que é do. Se você não aprender a dar o protagonismo para o espírito, você vai ser regido pela sua alma caída. E a alma caída quer sempre aprontar para nós, dizendo, você não consegue, você não pode, você não vai. Só que Deus está dizendo para nós, no checkmate, Satanás, eles podem. E aí é onde Paulo diz, Filipenses 4, capítulo 13, depois de passar pelo 12, eu sei o sofrimento, eu sei a angústia, eu sei a dor. Mas ele vai dizer em versículo 13 de Filipenses 4, tudo posso naquele que fortalece aonde? No meu espírito. Não lute as guerras do espírito com a alma. Você vai perder, você vai sofrer. Eu vou perder, eu vou sofrer. Sabe por que eu estava esse mês fazendo um ajuste? Fiquei mais embaraçado do que nada. Tu acha que vai melhorar, só piora. Sabe por quê? Se for para a alma, vai dar ruim. Mas acessa o que é do espírito. Acessa do espírito para o espírito. O código celestial te conecta a uma visão que não tem nada a ver mais com essa atmosfera. E eu não estou chamando você de crente doido. Ou até estou, mas deixa para lá. Entenda isso que eu estou falando com medida. Irmão, esse mundo está doido mesmo, mas um doido não vai fazer diferença. Tem uma irmã, se ela deixar, eu falo que é ela.
Ela diz que anda na rua, na praia, andando, fazendo seu exercício e vai. E passa pelo meio do povo assim. Quem será? Eu gostei demais da resposta dela. Falei, quer saber de uma coisa? Eu estou em Copacabana. Tu ouve de língua para lá, é mais uma só, deixa para lá, meu irmão. Estou nem aí, eu estou conectado, querendo falar com o Pai, conectando o meu espírito com o espírito dele. Porque a gente fala, não vou falar isso não, que o nego vai ficar doido. Não sabe nem o que eu estou falando, nem você sabe, meu irmão. Tu vai querer se achar que o outro vai entender? É do espírito, é um código espiritual. Sabe? Deixa eu falar uma coisa, mais uma, mais duas, mais três. Chega, Pai. Eu paro, Senhor. Paro aqui. Eu paro aqui, mas que você não para aí. Eu paro só com esse momento. A liberdade da libertação, meu irmão. Não vá para o jugo. Não condene e nem se faça um condenado. Não se condene, mas também não condene ninguém, irmão. Discirna as coisas. Amém? Deus nos chama a discernir pela nossa ótica, nossa visão. Não! Tem que ser com a lente dele, tem que ser com a graça dele, tem que ser com o amor dele, tem que ser com a misericórdia dele, tem que ser com a bondade dele. Se não for assim, você vai trazer a tua justiça, você vai trair a tua alma caída, sabe, a tua mente caída, e você vai ficar frustrado, você vai ficar ferido. Não é pertinente que a gente está lendo a isca de Satanás? Meu irmão, se você não se sente muitas vezes fisgado por essa isca, eu não sei onde você está não. Mas eu não me deixarei dominar por essas coisas. Eu liberarei o perdão. Eu liberarei a graça que me alcançou. Porque se alguém me machucou, se alguém me feriu, sabe o que eu ofereço para ele? Perdão, porque eu não sou bobo. E eu não estou falando bobo na alma não, estou falando bobo no espírito. Meu irmão, essa sentença não vai ficar sobre mim, porque ela diz respeito ao outro. Então, se é o outro que precisa ficar livre, eu libero ele, porque se eu não liberar ele, sou eu que fico preso. Não morda, não coma, não fisgue a isca. E viva a vida. E eu continuo daqui para frente sobre transformação no próximo momento. Em nome de Jesus, feche seus olhos.